Pedro, tem tudo aquilo que você falou que teria para mim? Essa é o primeiro motivo porque eu acredito nessa aplicação, né? A reflexão que Jesus queria promover em Pedro. E a segunda situação aqui é o tipo de palavra que Jesus escolhe. Como você sabe, Jesus falava aramaico. Aramaico e hebraico eram as línguas oficiais. E Jesus vai usar uma palavra do grego, né? Se referindo ao amor, que depois traduzido para o grego, aliás, nós vamos ter essa palavra. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Agapau. Ágape é uma palavra do hebraico que é aquela palavra de amor perfeito, amor sacrificial, amor total. Jesus vai perguntar, né? Pedro, tu me amas? Agapau. Percebe? Pedro, tu me ama? Total, um amor incondicional. Pedro, é esse amor que tu tem comigo? E a resposta de Pedro é: sim, mestre, eu amo o Senhor. Embora a pergunta de Pedro seja positiva, a resposta de Pedro nos traz uma pista. Pedro responde: Senhor, eu te amo, filéu. O que é o filéu no grego? Filéu é amor fraternal. Sabe a igreja de Filadélfia, que nós temos a carta no Apocalipse? Filadélfia significa amor fraterno. Quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Agapau, amor incondicional, total, sacrificial, Pedro responde: Senhor, eu te amo, filéu. Eu te amo de consideração. Eu te amo de uma maneira de amigo. E Jesus vai questionar ele ainda. É mais ou menos assim, deixa eu usar um exemplo aqui. É mais ou menos como se, vamos usar os irmãos aqui, né? Se a sua esposa pergunta assim: Benzinho, você me ama? E aí o maridão de plantão diz o seguinte: tu sabe que te considero pra caramba. Meu irmão, vai dar ruim, coisa não vai ficar boa. Era essa a pergunta que Jesus está fazendo. Pedro, tu me ama? Total, incondicional. E Pedro disse: Senhor, eu te considero bastante. E Jesus vai voltar a fazer a pergunta: Pedro, tu me ama filéu então? Tu me ama com amor fraternal? Tu me ama como um amigo então, Pedro? E aí a terceira pergunta, quando Pedro diz: olha, Senhor, tu sabe, né? Eu te amo assim, é o que eu tenho para oferecer. E a terceira pergunta, nós lemos no texto, é a que deixa Pedro entristecido. Se você for ler o texto, vai dizer ali: Pedro se entristeceu com a terceira pergunta, não com as três. Pedro ficou, tem uma versão que diz que ele ficou magoado por Jesus ter perguntado a terceira vez: Pedro, tu me ama como um amigo então, Pedro? E aí a resposta de Pedro muda tudo. Aqui Pedro não é mais aquele que se acha o cara, e essa é a reflexão que eu quero provocar em você. Ele olha para Jesus e diz uma coisa. O que está escrito no verso aí 17, diz assim: pela terceira vez lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Essa frase, ela revela, irmãos, o que Pedro estava sentindo naquele momento. Essa terceira pergunta que entristeceu é o momento que Jesus disse assim: Pedro, tu me ama então filéu, Pedro? É isso? E Pedro diz o seguinte: Senhor, tu sabe de todas as coisas. É como se Pedro estivesse dizendo, meus irmãos, assim: mestre, lá atrás eu achava que eu tinha um amor total pelo Senhor. Lá atrás eu tinha certeza que eu era integral no meu amor, que eu morreria pelo Senhor. E desde lá, mestre, tu já sabia que eu não tinha esse amor todo. Desde lá, Jesus, o Senhor já sabia que esse amor não estava no nível de intensidade que deveria estar. Não estava. Por isso que ele disse: Senhor, tu sabe de todas as coisas. Hoje, Senhor, o meu amor é filéu, é o que eu tenho para oferecer. Eu não vou mais enganar. Eu não vou mais mentir. É isso que eu tenho. E Jesus diz o que para Pedro? Eu imagino Jesus sorrindo para Pedro e dizendo: esse aqui é o Pedro, que tem um coração que é ensinável, que não vai mais mentir. Ele diz assim: Pedro, então pastoreia as minhas ovelhinhas. Amém. É para esse Pedro, agora sem máscara, né? Como a gente está usando máscara por aí, não tem mais como esconder. É para esse Pedro que Jesus diz: então agora você está pronto para pastorear as minhas ovelhas.
Veja, lá atrás ele se achava o cara, mas consegue fazer uma reflexão com 3 perguntas do mestre. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Como se dissesse, sim, Senhor, eu te considero. Jesus, Pedro, tu só me considera, Pedro? Sim, Senhor, é isso, eu te considero. Mas Pedro, é só o amor filéu que tu tem? Senhor, infelizmente, lá atrás eu achava que eu tinha, mas é isso que eu tenho para oferecer. Não vou mais esconder. Então são 2 situações pelas quais eu acredito nessa aplicação. E veja, quando nós estamos falando de amor, irmãos, amor pelo nosso Senhor, amor pelo nosso Deus, Jesus classifica amor como principal e maior mandamento. Sim ou não? Ele classifica como principal e maior. Mas nós não podemos, então, agora simplesmente ouvir essa mensagem e acreditar, olha que legal essa mensagem, que bacana essa mensagem, se nós não fizermos uma autorreflexão da onde está o nosso amor pelo nosso Jesus. Quantas vezes eu prometi coisas e eu me comprometi com coisas que eu disse, agora eu vou fazer pelo reino, agora eu vou me esforçar na igreja, eu vou ser um servo melhor, eu vou ser um obreiro melhor, eu vou fazer mais pelo reino, e você diz que vai fazer e não cumpre. Aonde está o seu amor por Jesus? Aonde está? O mestre está perguntando, tu me amas? E ele quer saber exatamente onde está seu nível de amor. Jesus classificou isso como uma coisa mais importante. E nós não podemos, veja bem, nós não podemos fazer isso ao nível de performance, nós não podemos fazer isso ao nível de desempenho, nós não podemos fazer isso, né, apenas a nível de trabalho. Olha, eu vou em todos os cultos, em todas as campanhas, na campanha de oração, na campanha da vitória, eu estou aqui nas escolas bíblicas dominical, não falto culto, sou dizimista fiel, sou ofertante liberal, eu faço tudo que tem que fazer. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de amor. E esse amor, porque o amor de Jesus nos constrange de tal forma que nós temos que fazer pelo reino, porque Ele já fez por nós. Então não é por performance, até porque Jesus advertiu a igreja de Éfeso, dizendo, olha, vocês são uma igreja maravilhosa, vocês performam bem, vocês estão cheios de membros, vocês têm os melhores equipamentos, mas vocês abandonaram a prática das primeiras obras. Vocês esqueceram do amor. Então do que adianta uma igreja cheia se não tem amor? Jesus estava classificando dessa forma. Então veja, nós não podemos tratar o amor ao nosso Jesus, essa paixão pelo nosso Senhor, como uma simples crise. Grave isso, meu irmão. Jesus me trouxe aqui hoje, o Espírito Santo me trouxe para falar para você, não trate o amor que de repente esfriou como uma crise. A Bíblia classifica isso de uma outra forma e nós vamos ver agora. A palavra de Deus classifica o amor a Deus, não está no nível que deve estar. A Bíblia classifica como pecado. A Bíblia que classifica, não é o Alex que está falando. A Bíblia que diz, né? Se o maior mandamento é amar a Deus e nós não estamos amando a Deus da maneira integral, nós estamos pecando. E essa reflexão que Pedro foi levado é a reflexão que eu e você temos que fazer, especialmente no final de ano que nós estamos chegando. No final de ano, onde Deus mostrou para o mundo que não importa quanto de dinheiro tem na conta, quanta posse você tem, quantos bens você possui, se você é a pessoa mais bonita da cidade, glória a Deus por isso, ou se não é o mais bonito da cidade, não importa, Deus está no controle das coisas, e Ele mostrou para o mundo inteiro. Mas eu e você temos que fazer uma reflexão, aonde está o nosso amor pelo nosso Deus? Amém. É para isso que Deus está falando através dessa palavra com você essa noite. Pode ser uma palavra um pouco dura, mas é uma palavra de despertamento nessa última hora, meus irmãos. Aonde está o teu amor por Jesus? Aonde está o teu amor pelo nosso Deus? Quando eu e você entendemos que Deus não classifica isso simplesmente como uma crise, e sim como pecado, nós vamos nos voltar para a cruz. Nós vamos olhar para a cruz e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, até hoje eu enganei, até hoje eu menti, até hoje eu fingi, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece meu coração como ninguém, eu não vou mais enganar, é o que eu tenho para oferecer, mas eu quero mudar, eu quero me colocar na brecha, eu quero fazer diferente a partir de hoje. Não adianta mentir para Deus, irmão. Não adianta enganar. A gente engana de repente um ao outro, esconde daqui, esconde dali, mas de Deus ninguém se esconde. Não é? Veja, nós temos que perceber que não é uma crise, é pecado. A Bíblia diz, lembra-te de onde caíste e volta lá. Não é? Lembra de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Nesse momento, irmãos, a palavra estava pesada, agora a palavra traz esperança. Ou seja, não está onde deveria estar,
Mas se eu me lembrar de onde eu caí, me arrepender e voltar à prática das primeiras obras, tem esperança para mim. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que o favor imerecido nos alcança. Ainda nós temos a graça do Senhor sendo liberada sobre as nossas vidas. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. É isso que nós temos que fazer. E essa palavra está nos mostrando através dessa reflexão de Pedro. Olha, teu amor não está onde deveria estar? Arrepende-te. Glória a Deus. E volta à prática das primeiras obras. Venha ao nosso coração a esperança. Essa esperança de dizer assim, olha, o nosso Deus, o meu Pai, vai me perdoar e vai me colocar de novo no caminho certo. Essa é uma palavra que não é, irmãos, para de repente encher o teu coração de culpa ou de medo. Não, muito pelo contrário. Essa é uma palavra para promover em você reflexão e mudança de atitude. Glória a Deus. Mudança de comportamento, mudança de visão, mudança de postura diante das coisas. Porque nós temos a esperança ao nosso lado de voltar ao nível de intimidade com o nosso Senhor, que antes, de repente, você já viveu esse nível de intimidade. Sabe aquele tempo que você tinha mais intimidade com o nosso Deus? Sabe aquele tempo que você dobrava seus joelhos para orar e passavam-se 45 minutos, uma hora e meia, você não via passar? Sabe aquele tempo onde a luta chegava na tua casa e você entregava tudo a Deus e as coisas se resolviam? Porque você estava num nível de intimidade tão grande que Deus se encarregava de dar a vitória para você, e hoje você luta com a força do seu braço e não consegue. Arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. É isso que o Senhor está nos falando, irmãos. Essa palavra é para mim também. Arrepende-te, nós temos esperança. Então, quando se trata do amar a Deus, irmãos, nós não temos meio termo. Nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Porque se você vê que a relação que não é baseada no amor, a Bíblia classifica, e vamos para a Bíblia, primeira carta de Coríntios, no capítulo 16, 22, a Bíblia classifica uma relação que não é baseada no amor, ela classifica de uma maneira terrível. A Bíblia diz: se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja anátema. Se alguém não ama o Senhor Jesus, seja anátema. Na melhor das hipóteses, essa palavra significa abominável. Na pior, significa maldito. E isso tem que trazer temor no nosso coração. Se a nosso amor, se nós não amamos ao Senhor Jesus, nós somos chamados de abominável ou maldito. E eu e você não queremos essa classificação. Glória a Deus por isso. Amém? Não queremos essa classificação. É por isso que nós vamos voltar à prática das primeiras obras. Vamos lembrar daquilo que nos trouxe diante da cruz, que nos regenerou, que nos restituiu e que nos deu o direito de morar no céu. Amor ao nosso Deus, amor ao nosso Senhor Jesus. Eu e você não queremos essa classificação. Esse amor, essa paixão pelo nosso Senhor não pode ser encarado como uma crise. Ela tem que ser encarada como pecado. E a Bíblia diz, você tem que fugir do pecado. Então fuja do pecado, não queira entristecer o nosso Deus. Portanto, veja, que Deus possa ministrar no seu coração aquilo que eu não consigo falar, que eu sou limitado também, que o Espírito Santo ministre no seu coração. Amém. Que você faça uma reflexão e diz assim: Senhor, de repente o meu amor não está no nível que deveria estar, mas Senhor, eu estou hoje me colocando na Tua presença e dizendo: transforma a minha vida. Eu quero Te amar sobre todas as coisas, eu quero ter um coração, voltado para Ti. Eu não quero ficar nesse mundo, eu quero subir. Que você possa fazer isso, né? Que Deus nos ajude a lutar por esse amor e a recuperar esse amor, né? A gente vê que muitas vezes o novo convertido tem um amor que é uma beleza, né? Lá na igreja, na Advec, nós temos um culto chamado Culto da Vitória. É um culto de campanha, toda quarta-feira. E nesse culto da vitória, nós levamos a Deus, diante de Deus, uma causa, né, que nós queremos entregar a Deus. Pode ser uma causa qualquer, uma situação de saúde, financeira, emprego, uma porta de repente que precisa ser aberta, uma situação que tem que ser resolvida. Nós levamos a Deus, a palavra diz que nós temos que levar a Deus. E nós fizemos uma campanha, 7 semanas, orando, jejuando, vindo no culto da vitória para pedir a Deus uma intervenção nisso, né? E aí nós vemos que às vezes o irmão mais antigo, o irmão mais tempo de igreja,
Ele faz uma campanha, faz a segunda, faz a terceira, a resposta não vem, e aí o irmão, aquele recém-convertido, ele vem, faz uma campanha, na segunda semana Deus responde. É que ele está com um coração totalmente voltado para Deus, sabe? E às vezes nós precisamos, irmãos, eu sou nascido em lar cristão, né? Meus pais me levavam para a escola dominical todo domingo, terça-feira, quinta-feira, era tanta igreja que meu Senhor, né? E aí a gente às vezes acaba ficando um pouquinho cético em relação àquilo que Deus pode fazer. Por isso que a palavra diz assim, olha, o que o Alex está falando para você hoje, que diz na palavra, volta aonde você perdeu o amor, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, porque Deus tem mais para fazer por você, meu irmão. Deus tem muito mais para te dar, mas Ele está vendo que o teu amor está esfriando por Ele. É a hora de você renovar o teu amor.